E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, aqui no meu computador, como eu fiz a conexão das fãs Rise Mode Laser, como eu liguei as 3 fãs RGB com a controladora, onde eu conectei, como eu sincronizei. Para você que tem esse kit aí de fãs ou um kit parecido e tá um pouco perdido aí como você faz essa ligação. Então fica comigo aqui até o final, é importante você não pular pedaços porque eu vou mostrar partes aqui, detalhes aqui de como eu fiz essa ligação aqui no gabinete, para você entender certinho e conseguir ligar o seu aí. Mas antes já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal se não tiver inscrito e clica aí no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Então vamos lá, pessoal, vou filmar assim com o celular que eu acho que fica mais fácil mostrar. Tirei a tampa aqui do meu gabinete para mostrar para vocês aqui primeiro o posicionamento das fãs. Coloquei as 3 fãs, sendo uma aqui na parte de trás do gabinete e as outras 2 aqui no topo, ó. Tudo bem parafusadinho, direitinho. E aliás, um detalhe que eu até falei num outro vídeo aqui do canal, é sobre o espaço no gabinete que você precisa para colocar essas fãs aqui no topo. Tem gabinete, tá vendo ali o final da placa-mãe, o topinho dela ali? Tem gabinete que o teto, ele começa logo depois ali da borda da placa-mãe. E é um tipo de gabinete que você normalmente não vai conseguir colocar essas fãs. Principalmente se você colocar uma placa-mãe como essa daqui, ó, que tem dissipador, né? A fã vai ficar batendo ali no dissipador, porque ela tá muito perto ali do topo, e não vai dar encaixe, tá? Não vai conseguir parafusar. Então fica ligado nisso na hora de escolher um gabinete, para você escolher o gabinete que tem espaço suficiente para você colocar ou uma air cooler aqui no topo ou as fãs. Então esse daqui tem bastante folga, tá? Esse gabinete aqui é o Super Frame Lion, tem vídeo dele aqui no canal também. É um gabinete que eu indico bastante, PSU cover, gabinete bastante espaçoso, ó. Olha como a placa-mãe fica pequenininha lá dentro dele. Você consegue colocar a placa de vídeo grande aqui depois, water cooler de 360 na frente. Então é um gabinete bem legal que eu indico bastante. Daí é o seguinte, eu fixei as fãs aqui e agora eu vou mostrar na parte de trás aqui desse gabinete como eu liguei a controladora. Então aqui não tem segredo, você vai parafusar as fãs aqui no topo, atrás aqui ou embaixo no PSU cover, se for o seu caso. Vai colocar o cabeamento dela para trás ali para passar, né? Então sempre escolhe uma posição que fica melhor do cabo sair da fã para não ficar dando a volta pela frente da fã, sabe? Ou passando muito por cima, dando muita volta. Dá uma olhada aqui, ó, como o cabo você quase não vê o cabo aqui. Não, aquele ali você consegue ver, ele saindo ali já da fã, já entrando ali no espacinho ali para ir para trás, tá? Então vamos aqui na parte de trás, tá? Pra gente entender aqui o que eu fiz. Essa daqui é a controladora. Aí aqui, ó, esses cabos são os cabos das fãs. Você vai conectar aqui onde tá fã 1, fã 2, fã 3. Então conectou aqui as fãs. Tem que conectar certinho, tá? Entrar o cabinho até o final, porque senão ele fica soltando. É um pouco difícil conectar esses cabos aqui na controladora, então tem que ter jeito e paciência para conectar, senão você pode estragar ou pode ficar mal conectado. Aqui onde você está vendo LED 1, LED 2, é se você tiver alguma fita de LED aí que vem da sua mesa, alguma coisa assim, ou dentro do seu gabinete, é aqui que você vai conectar. Mas as fãs são nessas entradas aqui onde está a fã. E isso daqui é um padrão próprio da Rise Mode, então dificilmente você vai conectar outras fãs aqui de outras marcas. Então você tem que conectar sempre as fãs da Rise e fãs da Rise que tenham esse mesmo conector aqui para dar certo. Aqui na parte de baixo, onde muita gente tem dúvida, o que você vai conectar aqui? Aqui a gente tem basicamente 3 conexões. Tem LED SW, Power e esse M-B aqui. O que é cada uma dessas coisas? LED SW, como está aqui, vai estar identificado nesse conector e esse conector sai lá do topo do gabinete, tá? Do painel do gabinete. É para conectar esse botão aqui, ó, que é o botão LED do seu gabinete. Se não tiver esse botão LED no seu gabinete, o cabo que você vai conectar aqui na controladora, no lugar dele, é o cabo reset. E aí você vai conseguir fazer esse controle aqui de trocar os efeitos através de botão pelo botão reset do gabinete. Mas se tiver esse LED SW, é porque você tem esse botãozinho LED aqui no seu gabinete e é esse que você deve conectar aí, tá bom? E agora esse outro cabinho aqui, Power, que está conectado aqui, o que vai ligar aqui? Esse é o cabo de energia. Você vai conectar esse cabo aqui, ele é diferente do outro do lado, tá? Então não tem muito como errar. Vai conectar aqui, ele tem um Molex, que é esse daqui, e ele está conectado na fonte. Então esse Molex, essa ponta aqui, é a que vem no cabinho que vem junto com o kit, para você conectar aqui, ó. E depois você vai conectar no Molex da fonte aqui, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Conectou aqui, a controladora está ligada. Você precisa fazer isso para ela funcionar. Se você não ligar no Molex, não vai funcionar a controladora. Então tem que deixar essa conexão aqui bem feita certinha também para poder funcionar.
O último cabo que a gente tem aqui, esse M-B, isso daqui é o ARGB. Aqui você vai ligar o cabo RGB 5V para ligar na sua placa-mãe. Porém, sua placa-mãe precisa ter a entrada 5V de 3 pinos para funcionar. Vou mostrar aqui para vocês qual que é essa entrada. Ó, aqui dentro do meu gabinete, olha lá embaixo aqui, ó, tem essas duas branquinhas aqui, ó, que estão entre os cabos, que tem uma com 3 pinos e outra com 4 pinos. A com 4 pinos é RGB, padrão comum, 12V. E essa de 5V aqui de 3 pinos é onde você deve ligar a controladora, que é uma controladora RGB de 5V. Não tem como você ligar na de 4 pinos, porque o conector ele é diferente. Ele tem um pino lá que é tampado, para você justamente não conectar aqui, porque senão você pode queimar. Então você tem que ligar no 5V. Se a sua placa-mãe não tem, você não consegue ligar ela na placa-mãe. E aí você vai ficar com os efeitos apenas do controle remoto da controladora, que já são bem legais também. Mas se a sua placa-mãe tiver esse conector aqui de 5 pinos, você consegue conectar aqui e fazer a troca dos efeitos através do software, né? Pode ser o AuraSync, RGB Fusion, né? Dependendo aí da marca da sua placa-mãe. No meu caso aqui, eu tenho duas dessas entradas 5V aqui nessa minha placa-mãe. E aí eu liguei na de cima, que é onde eu achei que ficaria melhor a passagem dos cabos. Então dá uma olhada aqui, ó. Vou tentar chegar com a mão lá para você enxergar melhor. Esse cabinho aqui, ó, ele tá ligado na entrada 5V. Do lado dele você vê que tem uma entrada de 4 pinos, né? 12V que tá vazia, que eu não tô usando. Eu conectei o cabo que saiu lá de trás, que saiu lá de baixo da controladora, aqui. E é onde você vai conectar esse cabo 5V se você tiver a entrada 5V na sua placa-mãe. Conectou tudo isso daí? Tá tudo conectado, tá tudo certinho. Não tem por que não funcionar, a não ser que tenha um defeito ou tenha alguma coisa mal conectada. Conectou dessa forma, você vai ligar e ela vai funcionar. Eu vou ligar agora aqui o computador para mostrar para vocês como é que a gente faz para trocar os efeitos através do controle remoto e como a gente consegue trocar as cores através do AuraSync, né? Que no caso aqui a minha placa-mãe é a ASUS, né? Eu uso o AuraSync aqui, que é o gerenciador aqui para fazer essa troca dos efeitos aqui a RGB. Quando você ligar depois do seu computador, depois de conectado, vai acontecer o seguinte: se você tiver memórias RGB também, você vai perceber que as memórias estão com um efeito diferente das fãs. As fãs, por padrão, elas ligam com esse efeito aqui, elas ligam com esse RGB aqui mais rápido, tá? E as fãs normalmente vão estar com outras cores aqui, fazendo uma coisa um pouco diferente do que você vai estar vendo aqui, tá? Talvez aqui na filmagem não dê para ver muito bem, mas tem uma diferença, você vai perceber isso na hora que você ligar. E aí, para fazer esse gerenciamento, você vai precisar usar o software aí, que é o software da sua placa-mãe. No meu caso aqui é a ASUS, né? Eu vou usar o AuraSync, e o AuraSync está dentro desse outro software aqui que você vai baixar, né? Que é o Armoury Crate, né? Não sei se estou falando certo o nome, mas é esse daí que você tem que baixar. E aí você vai vir aqui nessa parte aqui de AuraSync, ó. Vê aqui no AuraSync, ele já vai, normalmente, ele já vai reconhecer aqui o que você tiver de ARGB ligado aí no seu computador. Então aqui, ó, onde ele está vendo aqui, ó, esse LED endereçável strip, ele está contando as minhas fãs como se fossem fitas de LED, mas eu sei que não é uma fita de LED, né? Não sei porque ele apareceu assim. Mas ele já reconheceu as fãs, o kit de fãs que eu tenho ligado aqui na minha placa-mãe. Aqui é a memória e aqui é a B550, né? Algumas versões de B550 tem RGB, a minha não tem, ele tá mostrando como se tivesse, mas não tem. Ele vai ter na memória, que é o meu caso aqui, que são as memórias NETAC, e agora eu liguei aqui a controladora, né? Deveria aparecer aqui fã, alguma coisa, mas apareceu como LED endereçável, mas beleza. Só que ele reconheceu, está conectado aqui, mas não está sincronizado. Onde eu vou fazer essa sincronização? Essa sincronização você vai fazer de duas formas. Ou aqui pelo botão ON do controle, você vai clicar uma vez e ele vai sincronizar. Eu não vou clicar aqui que eu vou mostrar a outra forma que você pode fazer. Ou você pode fazer isso através dos botões aqui. Lembra que eu falei para vocês de conectar o botão LED SW lá na controladora? Se você não tiver LED SW, você vai conectar o botão Reset, que é esse pequenininho aqui. Aí nos cabinhos que saem aqui do gabinete tem um cabinho escrito Reset. Mas se tiver o LED SW, conecta o LED SW, que é desse botão LED aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou segurar esse botão por alguns segundos. Quando eu segurar por alguns segundos, ele vai fazer a sincronização. Não sei se vai dar para perceber muito bem a troca de efeito da fã, né? Porque vai ficar um RGB diferente, mas aí depois eu troco o efeito lá no AuraSync pra gente ver como é que eles ficam falando a mesma coisa em termos de efeito. Dá uma olhada aqui, ó. Apertei, segurei alguns segundos, pronto. Ele já trocou. Acho que deu para ver que ela ficou mais clarinha, né? Ficou mais devagar também a troca de cores, ó. Então eu já sincronizei. A outra forma que eu tenho de fazer isso, como eu falei para vocês, é apertando uma vez o botão ON aqui do controle. Apertei uma vez, ele vai sincronizar. Se você apertar uma vez e ele não trocar, aperta uma segunda vez. Pode ser que da primeira vez ele só troque, da segunda vez
ele desliga e aí quando você aperta uma terceira vez ele vai sincronizar. Então para sincronizar, sincroniza sempre aqui pelo botão primeiro, que é mais simples, tá? E é mais garantido de acertar de primeira. Outro detalhe, no meu caso aqui, eu já tentei de várias formas fazer com que isso permaneça assim sempre. Então toda vez que eu ligo esse computador aqui, ele não fica com as fãs iguais aqui as memórias. Eu tenho que apertar o botão ON aqui uma vez, ou vir aqui e segurar o botão por uns segundos para ele assimilar aqui e ficar todo mundo com o mesmo efeito. Mas o importante é que tá conectado e tá funcionando, né? Aperta uma vez aqui o botãozinho e fica tudo igual, tá? Então é uma coisa que poderia, né, ficar para sempre, né? Eu ligar e já tá do jeito que eu deixei, mas pelo menos, né, eu tenho como fazer essa sincronização, ele já reconheceu e eu só aperto o botão uma vez e ele já fica aí o dia inteiro já do jeito certinho. Aqui no AuraSync você tem os efeitos Aura, tá? Que são os efeitos diferentes que são do RGB. Você tem mais opções de efeitos, você tem efeitos diferentes, você consegue criar efeitos personalizados. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse software, só vou mostrar para vocês como a gente troca aqui para você dar uma olhada em um efeito diferente e a gente conseguir enxergar melhor aqui essa sincronia entre memória e as fãs aqui que eu coloquei. Então, por exemplo, tem um efeito aqui bem legal, esse aqui, ó, Noite Estrelada, um dos que eu mais gosto de colocar. E aí dá uma olhada aqui, ó, como as fãs agora ficaram todas aqui com o mesmo efeito. Agora ficou bem perceptível, que eu deixei o efeito numa cor só, e aí ele fica aqui apagando e acendendo em vários pontos diferentes, algo que você só consegue fazer com fãs RGB. Com fãs RGB 12 volts, isso aqui não acontece, né? No máximo ele troca de cor, de uma cor para outra, apaga, volta uma cor diferente, fica ali em rainbow, mas assim, dessa forma aqui, com esse tipo de efeito aqui, somente no RGB. E é o que você consegue fazer se você tiver entrada 5V na sua placa, porque esse kit de fãs aqui da Ryzen é um kit RGB. E aí ele possibilita que você utilize esses efeitos aqui dessa forma. Se eu voltar aqui no software, por exemplo, aqui e desclicar aqui, o que acontece? Ele já desincroniza. E aí as memórias ficam com o efeito que estava aqui no AuraSync e as fãs elas voltam para o efeito padrão da fã, que são os efeitos somente da controladora. Aqui já não tem mais nada a ver com o programa, com o software da ASUS aqui. E se você ligar aqui o computador, entrar na AuraSync, ela reconhecer, mas aqui tiver desclicado, é só você clicar, que na hora que você clicar ele já vai sincronizar. E aí ele já volta dessa forma aqui. No máximo você vai ter que fazer essa sincronização através do controle ou através do botão aqui em cima para você deixar os efeitos iguais entre o que você tiver já no seu computador e as fãs Ryzen Mode. Eu espero que depois desse vídeo aqui, de ver como eu fiz a conexão aqui das minhas fãs e da controladora, fique mais fácil para você conseguir conectar a sua aí também. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Não esquece de deixar aquele like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Eu vejo você nos próximos conteúdos. Até mais!